Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Conforme anunciado na semana passada, hoje eu recolocarei no ar o vídeo da mãe que teve a filha recém-nascida levada pelo lobisomem, porém reeditado. Desta vez, nós teremos alguns pequenos detalhes que não foram ditos no relato anterior e ela enviou algumas fotos onde ela tem algumas cicatrizes do dia do ataque, ou melhor, do dia em que ela tentou defender a sua filha. Ela concordou também em responder algumas perguntas. Portanto, após ouvir o relato, se você tiver algo a perguntar a ela, deixe a sua pergunta aqui no comentário até na quarta-feira próxima, que no domingo próximo traremos um vídeo com as respostas. Desde já, mais uma vez eu quero agradecer, primeiro a Sueli, por disponibilizar a sua história para nós e a cada um de vocês pela companhia, o carinho e a paciência. Vamos ao vídeo de hoje. Era domingo, 18 de maio de 1975, quando dei à luz a minha amada filha e dei a ela o nome de Helena. Ela era uma luz em minha vida onde não podia amar mais do que a minha própria vida. Ela nasceu em Ribeirão Preto, numa fazenda chamada União de Ribeirão. Eu era uma criança feliz aos 14 anos. Naquela época, casávamos jovens por causa da união dos pais com as famílias ricas, e foi nessa época que o meu pai deu a minha mão ao filho do fazendeiro João. Ele se chamava José, foi o meu primeiro marido. Nós nos casamos e logo depois eu engravidei. Por ser negra, eu tinha que aguentar o trabalho das 5 da manhã às 5h30 da tarde, e anoitecendo eu podia ir para casa fazer a janta para o Zé. Eu levantava todas as manhãs, às 4 horas, arrumava a casa e depois ia para a lavoura de café. Na época, o meu sogro era um homem muito rico, como chamavam as pessoas, ele era um barão do café. O tempo passou, a minha barriga cresceu e eu na labuta sem descanso, enquanto meu marido estava na casa grande sem fazer nada, junto com meu sogro apenas recebendo o dinheiro de todas as transações. Faltava um mês para eu dar à luz à criança. Na época, não existia o exame de ultrassonografia, ou se existisse eu nunca cheguei lá. Então, o meu sogro, que era um homem muito ruim, mas vendo que todos os empregados falavam mal dele por eu ter que trabalhar barriguda, resolveu me dar o último mês de descanso até eu parir. É, isso mesmo, até eu parir. Assim foram as palavras dele. Eu me perguntei em silêncio, ué, quem para é vaca. Mas eu fiquei quieta no meu canto, não disse nada. O meu marido só vinha para casa quando estava bêbado e para me bater do nada. Um dia, Ellen, ele me bateu tanto que eu desmaiei, e quando eu acordei eu senti muitas dores, mas não eram dores da agressão física. Era minha bebê que estava para nascer naquele momento. Eu gritei, Zé, vou ganhar bebê agora, chama a parteira porque não vai dar tempo de chegar no hospital. E ele me disse, você não é morena, é preta, aguente. Eu aguentei até às 11 da noite, aí sim vieram as dores. Muita dor. Eu me lembro que a minha vizinha, que era benzedeira, estava lá com o candeeiro nas mãos e uma lamparina que iluminava o meu quarto todo, e quando a minha filha linda nasceu, eu quase morri naquela madrugada. Eu não sei explicar, mas o amor que eu senti por ela naquele momento em que vi o seu rostinho me fez ser a mãe mais terrível da terra, pois eu fiz a maior bobeira que um ser humano poderia fazer. Decidi denunciar o meu sogro e o meu marido. Mas naquele tempo não existia justiça para as mulheres, então
Eu fiquei naquele casebre por uns 2 meses. Comia o que os trabalhadores me doavam e alimentava minha filha com leite materno e batatas cozidas. Em uma noite que não era de lua, eu juro que não era, eu lavei todas as roupinhas e fraldas de pano da minha cria e fui me deitar porque tinha trabalho na manhã seguinte na lavoura. Ela era tão pequena, mas não resmungava enquanto eu trabalhava para ter o que comer e dar a ela uma vida melhor que a minha. Passamos mais um dia como todos os outros e quando chegamos em casa, eu alimentei a minha vida, a minha criança e fomos dormir. Ela no canto da cama e eu na beirada porque o meu marido já tinha outra mulher. Mas eu não me importava com isso porque amar só não é amar. Passaram-se as horas e lá pelas 3 e pouca eu ouvi nitidamente um uivo. Eu achei que fosse onça porque na região tinha e eu sabia disso. Mas aquela coisa não era uma onça porque o barulho era alto como um boi na estrada pesado e aquilo começou a rodear só a minha casa. Helena começou a chorar alto e aquela coisa não saía de perto da nossa casa e começou a dar patadas nas janelas e portas. Que angústia! Eu e a minha pequena sozinhas ali. Eu me lembrei do revólver que o meu marido guardava escondido embaixo do fogão a lenha e ele estava municiado, então eu o peguei e o engatilhei. Coloquei o meu tesouro, a minha vida, dentro de uma peneira alta de pegar goiaba que era vendida na cidade. Eu esperei e nada aconteceu naquela noite. Amanheceu e muito cansado eu fui para a labuta com a minha filha. Ao meio-dia, eu mandei chamar o Zé e contei a ele tudo o que aconteceu. Ele fingiu acreditar, mas eu sei que ele não acreditou. Mesmo assim, ele disse o seguinte: eu ficarei com vocês essa noite. Eu acreditei e continuei trabalhando. E a noite chegou, mas cadê o Zé? Ele estava na farra e não apareceu em casa. Eu me desesperei, mas estava armada e achei que ela me protegeria. Mas como eu estava enganada. A arma não protege e eu fiquei sabendo disso no momento em que meu telhado foi abaixo e eu dei de cara com o bicho que chamam de lobisomem. Ele abriu o telhado e eu meti bala e nada, eu não sabia atirar. Ele pulou para dentro da minha casa, eu atirando e a minha filha do outro lado berrando. Foi um inferno. Eu atirava e acertava, então eu fui para cima dele com a faca. Dei 2 facadas no peito dele e nada do bicho cair e morrer. Por fim, eu tinha uma panela grande que eu deixava no fogão de lenha, sempre com água quente, e nessas alturas ela estava fervendo. Eu meti nas costas dele. Ele urrou, pegou a minha filha e desapareceu, queimado e esfaqueado. No outro dia, os vizinhos covardes vieram me perguntar o que foi aquilo. Eu respondi secamente: olha, isso só aconteceu porque vocês, meus vizinhos, foram covardes. E eles me perguntaram sobre a criança. Mas não tinha mais criança, porque aquele animal chamado lobisomem deu fim à vida da minha filhinha. Ah, Ellen, eu resolvi me vingar, porque eu sabia quem era o miserável que pegou a minha filha. Ele era humano de dia e bicho lobisomem à noite. O meu pai tinha um ditado: quem deve a mim, deve a Deus, e quem deve a Deus, paga o diabo. É triste, mas é verdade. Eu paguei um homem, como dizem cabra do Nordeste, para dar cabo do meu marido, porque o bicho era o meu sogro. E aí começou a minha saga. Matar a todos. E foi isso que eu fiz. Sabe, Ellen, quando você perde um pedaço seu, você não come frio, você come congelado. Nesse interim, eu conheci um feiticeiro que cobrou pouco pelo meu falecido marido, porque eu o chamava assim, de defunto mesmo, de tanto que era minha ira.
Ele arranjou o matador e eu fiquei tranquila, pois o meu alvo era o meu sogro, que dilacerou e comeu a minha vida, a minha filhinha, e eu ia me vingar cruelmente dele. Por saber da rotina do meu sogro, eu comecei a segui-lo, mas ele tinha muitos capangas, então, com o tempo, resolvi morar com ele e o meu marido na sede. Por eu ter perdido uma filha e me conformado, decidiram me pôr na cozinha como cozinheira dos peões e dos senhores. 1977. Esse foi o ano de eu, a Sueli, ser paga com dinheiro. Todo mês o meu sogro me dava 50 mil cruzeiros pelo meu serviço. Eu aceitei o meu marido casado com outra. Aceitei, mas o que eles não sabiam é que uma mulher doída e sem coração faria justiça. Eles acharam que com o passar do tempo eu esqueceria? Nunca! Encontrei alguns escorpiões na fazenda e os guardei em um vidro de compota, e quando eles morriam sem ar, eu tirava o ferrão deles. Tirei-os do vidro, arranquei os ferrões, esmaguei-os no óleo, coloquei no pão do meu sogro e deixei ele mesmo se servir naqueles potes de rico de geleia de morango que só tinham um restinho. Eu depositei lá e fui trabalhar na casa grande. Os dois passaram geleia no pão, comeram, começaram a passar mal e morreram merecidamente. Fui chamada à delegacia na época, mas tinham pessoas que viram o que eu passei e, se por acaso não vivesse, eles não me delatariam. A minha filha foi vingada. Vingada não é o nome, ela foi admitida por Deus e teve a sua remissão. Eu sei que a história é longa e um tanto complicada, mas eu não poderia tirar uma vírgula do que aconteceu, Ellen. Eu não sou hipócrita, não posso mentir. O meu nome é Sueli Santos. Muito obrigado, Ellen, por ter contado meu relato. Muito obrigada aos inscritos por terem me ouvido. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe e boa noite a todos. Depois de 2 meses, o meu leite secou porque a comida era escassa. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E então, eu comecei a pedir leite de cabra aos vizinhos que me davam. Eu fazia para a Helena uma mamadeira de mingau de fubá, que no começo ela não gostava muito, mas é o que tinha para dar. E eu fui alimentando ela com batatas amassadas e este mingau de fubá. A família do Zé não estava nem aí para minha filha e ela foi desnutrindo de tal forma que estava já como uma criança esquelética, mas graças a Deus ela sobreviveu ao seu primeiro ano de vida. Sair dali? Nem sonhando, porque tinham capangas que recebiam ordens para que eu não pudesse sair de lá. Então, eu fiz amizades ali com algumas pessoas que me ajudavam até o meu ex-sogro descobrir e falar para que não me dessem comida, nem para mim e principalmente para minha neném. O desespero tomou conta de mim. Como eu iria sobreviver? Sem dinheiro, sem ajuda e sem trabalho? O que eu faria? Deus sempre foi tão grande em minha vida que os vizinhos que viam minha situação me davam às escondidas leite, batatas e alguns tipos de verduras e de vez em quando um pedaço de charque. Eu só não morri de fome porque Deus é Pai. No dia em que Helena foi tirada de mim por esse infeliz, eu jurei a mim mesma que eu iria encontrar esse miserável e dar cabo dele a qualquer custo. Quando eu estava na casa grande, eu já sabia que era ele, o meu ex-sogro que tinha levado o meu coração. Mas o que mais me doía era vê-lo sem a camisa, mostrando para mim a queimadura onde eu havia jogado água fervendo nele quando ele estava ainda como fera. E o olhar dele para mim como dizendo, você nada pode fazer. Era um olhar de deboche e frieza, mas eu fazia de conta de que nada sabia.
Eu teria minha vingança mais cedo ou mais tarde, depois daqueles 3 meses naquela casa, servindo calada, obedecendo aquele miserável e passando por muita humilhação, porque o Zé já tinha colocado outra mulher embaixo do meu nariz. O meu coração virou pedra. Aquele miserável inútil tinha deixado a minha filha morrer. A minha Helena se foi, sim, e a minha dor piorava cada dia mais, mas eu jamais esquecia daquele rosto lindo e do seu sorriso e o pequeno caminhar dela. Quando eu os matei, não foi só de veneno de escorpião, não, mas isso eu vou guardar só para mim. Naquela hora em que eles estavam babando aos meus pés, o Zé pedia ajuda e o meu sogro só falava para mim: desgraçada, eu sei que foi você. E foi sim. A minha filha foi admitida por Deus, mas não tem um só dia que eu não pense nela. Eu não me arrependo de nada que fiz aos dois. Pedi perdão a Deus, mas esquecer? Jamais. Filha amada, eu sei que está ao lado de Deus, mas a sua mãe sente muita saudade. Deus a abençoe, minha amada filha Helena. Querida, a mamãe ama você para sempre.